Boa noite, irmãos em Cristo. Descobrindo e conhecendo Jesus. O nosso tema de hoje é agradecer, ter gratidão. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, nos diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Devemos agradecer a tudo que acontece na nossa caminhada. Dizem que existe uma chave no reino dos céus, e esta chave é: tudo que você agradece, cresce. O reino de Deus, nós sabemos, é um estado de espírito, pois o próprio Jesus nos colocou isto, quando uma mulher lhe perguntou: onde está o reino dos céus? E ele lhe respondeu: dentro de vós. Portanto, para fazer crescer nosso nível vibracional, devemos dar graças a tudo, agradecer a tudo. Temos um fato descrito pelo nosso irmão Chico Xavier, que aconteceu entre ele e Emmanuel, que nos mostra claramente a importância desta lei de Deus, que é a gratidão. O Chico saía de casa pela manhã, indo para o trabalho. Ele era funcionário público. Sua vida era bem atribulada devido às psicografias de livros, que foram quase 700, e ao atendimento fraterno que ele dava aos necessitados, e que em determinados dias se estendiam até as 2 horas da manhã. Quando ele chegou à porta de casa, estava lá uma senhora com uma receita de um médico nas mãos. E lhe disse: Chico, me ajude a decifrar essa receita, pois a letra do médico é difícil e preciso comprar o remédio. O Chico lhe respondeu: agora eu não posso, estou atrasado para o trabalho. E continuou caminhando. Após caminhar alguns metros, Emmanuel, seu mentor espiritual, apareceu à sua frente e disse-lhe: Chico, como você faz isto? Custa ajudar aquela senhora que precisa tomar os remédios? E o Chico lhe respondeu: mas eu estou atrasado. E Emmanuel lhe disse: e daí? Você vive atrasado? Volte lá e ajude aquela mulher. Chico voltou, decifrou a receita e saiu. Depois de alguns passos, Emmanuel apareceu ao seu lado e disse: Chico, olhe para trás e veja o que você estava perdendo. Chico virou-se e, saindo daquela mulher, uma luz brilhante que ia se expandindo, indo em direção a ele, até atingi-lo. Vejam que energia poderosa que produzimos quando manifestamos em nós a gratidão. Veja como o mundo espiritual vive nos mandando recados. Vamos a outro recado que está descrito no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. André Luiz era um médico. Ele tinha um grande fluxo de pacientes em seu consultório e uma secretária eficiente e de bom coração. Como essa secretária via necessidade de pessoas pobres, sem condições, ela arrumou um jeito de André Luiz atendê-los no final do expediente. André tinha uma vida desregrada, com amante fora do seu casamento, usava álcool, fumava, enfim. Quando se deu seu desencarne, foi parar no umbral, que é um lugar destinado a espíritos que se encontram em desequilíbrio emocional e em um nível vibracional baixo. Passou tempos no umbral, e quando foi de lá retirado, com a intercessão dos amigos espirituais e também de sua mãe, foi levado à colônia espiritual Nosso Lar, onde começou a receber tratamento em um hospital. As vibrações positivas de orações são muito importantes para essa recuperação. E André as recebia, emitidas pela sua mãe e por uma mulher que ele atendia depois do horário. E ele nem sabia quem era. Aí, mais uma vez,
está a força da gratidão que aquela senhora sentia e que as energias emitidas por ela durante suas orações eram usadas para a cura de André. Vamos agora a Jesus, em Lucas capítulo 17, versículos 12 a 19. Parábola, o leproso agradecido. Jesus, ao entrar em uma aldeia, vieram ao encontro dele 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram uma voz chamando: Jesus, tenha compaixão de nós! Jesus, tenha compaixão de nós! Eles elevavam a voz para que Jesus os ouvissem, pois eram proibidos pela lei de se aproximarem de qualquer pessoa. Jesus viu-os e disse: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Mas por que Jesus mandou que eles fossem até o sacerdote? Porque o sacerdote é que eles liberava após a cura para o convívio social. E quando eles iam andando, ficaram curados. A fé deles em Jesus era tão grande que atenderam o pedido dele, foram caminhando para encontrar o sacerdote e foram curados. Continua a parábola. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e o agradecia. Era um samaritano. Vamos entender isso. Os 10 leprosos, apenas um voltou, o samaritano. Quando nos transportamos para o contexto social da época em que eles viveram, o samaritano era uma seita judaica, mas eram pagãos, não acreditavam na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livros da lei de Moisés, que a maioria dos judeus acreditam até hoje. Então, para as outras seitas judaicas, os samaritanos eram pagãos, o protótipo da pessoa odiada, ressachada e que acabava sendo incômoda sua simples presença. Atravessavam a rua para não cruzar com um samaritano, pois eles colocavam em risco a sua pureza legal se aproximassem de um samaritano. Isso acontece quando nós fazemos uma falsa interpretação da lei, portanto, uma falsa imagem de Deus, que leva o crente a assumir tais posições. Os 9 leprosos que não retornaram para agradecer a Jesus representavam a maioria do povo da época, que apesar de seguirem rigorosamente a lei de Moisés, eram ainda incapazes de um ato de gratidão. Então, Jesus lhe disse: Não ficaram curados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou apenas este estrangeiro que volta-se para agradecer a Deus? E Jesus acrescentou: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus disse: A tua fé te salvou, pois dentro do coração daquele samaritano já se encontrava a ação de agradecimento a Jesus pela sua generosa misericórdia. Os 9, que representam a maioria do povo, não são capazes de perceber na gratidão um sinal de nossa proximidade com Deus. Para ele, como para muitos de nós, só importa o cumprimento das obrigações religiosas. Voltamos a Paulo. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Agradeçamos a tudo. Agradeçamos ao ar, ao sol, à água, ao dia, à noite, à natureza, à saúde, à vida. Agradeçamos, enfim, a tudo que recebemos de graça. Fiquem com Deus. Boa noite e muito obrigada.